capaz de fortalecer o bem e de eludir o mal. Toda a amizade que tenhas às criaturas tornará a tua vida melhor e mais suaves tuas provas futuras. A amizade que tires ao teu amigo só poderá ser considerada real se, quando disser que ele foi injusto contigo, tu simplesmente revelares e não tomares a mal. Obrigado pela leitura. Boa noite a todos. E assim está bem, cara. Atitude, não é? A gente quer aqui gente feliz e com vontade, não é gente amor. Pá. Esperemos que esteja toda a gente feliz por cá estar, nós estamos, e que possa ser uma partilha, acima de tudo, de pensamentos, nem vamos dizer sequer de conhecimentos, que seja bom, acima de tudo, que é para ter valido a pena. Alguns com certeza já terão visto o que é que nós propusemos para falarmos hoje, outros ainda não, mas de qualquer maneira vamos começar aqui por projetar uma imagem que vamos ver se conseguimos Conhecem estas peças? São os três mosqueteiros e o D'Artagnan, que é esse. O D'Artagnan é que é a figura principal. Exatamente, ele é que é a estrela, não é? Se bem que a saga se chama Os Três Mosqueteiros. Então, para começar, vamos tentar, nós falamos muitas vezes disto, da amizade. Mas, na verdade, não sei se, pelo menos eu, pessoalmente, nunca me debrucei especificamente sobre o tema. E às vezes a gente fala de algumas coisas partindo do princípio que o entende bem e que o sabe, assim, quase que empiricamente sabe o que é a amizade. Mas se pedirmos aqui às pessoas para nos definirem o que é ao certo a amizade, se calhar somos capazes de começar a patinar. O que é a amizade? Já é alguma coisa, não é? É um sentimento bom. Mais, alguém quer arriscar? O que é, Betina? É um sentimento de partilha. Uma espécie. É interessante, não é? É uma espécie. Isto faz-me alguma espécie. Uma espécie de amor. Não é que seja bem amor. Esta palavra assusta um bocadinho, não é? O amor. Então, isto é um bocado discutível, mas porque nem toda a gente está de acordo quanto à definição do termo amizade e quanto à sua origem. Há quem ache que aquele que vem do latim e há quem diga aquele que vem do grego. Pronto, para ter chegado aqui à questão do português amizade. Mas há mais defensores de que a palavra original de amizade seja uma palavra latina e que é... Sim, a palavra original, não é, a principal da família, é amigo. Mas então, a origem da palavra é amicus. Amicus, do latim, que deriva da palavra amor. Se não é a definição verdadeira, nós até nestas histórias às vezes perdemos-nos, não é? Não deixa de ser a definição bem interessante. E nem que fosse um bocadinho mentira, era uma mentira engraçada, não é? E que com certeza até nos agrada. E nos ajuda já a entender esta história toda de sentimentos e espécie de amor. Quando dizemos isto, se calhar estamos um bocadinho mais próximos da verdade do que aquilo que pensamos.
Nós é que temos uma certa dificuldade, os portugueses, em utilizarmos esta palavra amor. Como diz a Manuela Azevedo, dos Clã, se for para dizer eu amo, tenho inglês, é mais fácil. Não é? I love you, e toda a gente, I love toda a gente, e torna-se muito mais fácil de pronunciar. Tem esta carga que quase parece que nos pesa nos ombros de dizer a alguém que o amamos. Porque normalmente fazemos logo uma confusão. Pensamos que quando falamos de amor estamos a falar de alguma coisa que tenha uma conotação sexual ou romântica. Não é? E há aí tanto sexo sem amor, e isso já não nos provoca assim tanto prurido às vezes estarmos a pensar nisso, não é? Mas amizade com amor, se calhar já é assim um bocado complicado. Então, se falarmos de amizades entre homens e mulheres, até há quem defenda que isso não existe. O que é patético. Mas, pronto, cada um lá saberá porque faz determinado tipo de afirmações. Agora, sem dúvida que aqui é um sentimento, certíssimo, e estamos aqui a tentar definir a palavra com características da própria palavra, não é? Tanto a amizade implicará de alguma maneira partilha, doação e então aqui o sentimento de amor. Este coisa escreve muito bem, só que depois também para sair é um castigo. Então os Três Mosqueteiros e o D'Artagnan são uma boa imagem daquilo que é, representam bem, digamos assim, a questão da amizade. E então a amizade é talvez a mais comum de todas as relações interpessoais entre seres humanos. Já está a gente a pensar, o que é que ele diz? Deixa lá ver. É a mais comum das relações interpessoais. Então, no mínimo, nós podemos ser... Já estou aqui a dar cabo disto tudo. Não, já estou a pôr gorilas. Nós podemos ser muitas coisas. Colegas de trabalho, podemos ser familiares, mas, na verdade, aquilo que nós mais temos são amigos. Se bem que há muita gente que diz que não tem amigos. Deve ser um bocadinho triste não ter amigos. Alguém que não tem amigos deve ser infelicíssimo. Nem sequer é infeliz. É muito pior do que isso. Quem não tem amigos. Quem tem amigos parece que morre na cadeia. Não é? Supostamente quem tem amigos não morre na cadeia, logo quem não tem morre na cadeia. E com certeza isso até é um bocadinho verdade. Porque quem vive sozinho, não é? sem ter ninguém com quem partilhar, deve ser pelo menos aborrecido, no mínimo. Então, a amizade, eu já estou farto de trabalhar com isto hoje e já não dou com os botões. É este. Então, a amizade em si, em termos originais, também surge como necessidade. A amizade, em diferentes graus, é claro, porque a amizade não é igual para toda a gente, nem com toda a gente, e continua a ser uma vantagem. A vantagem dos grupos sobre o indivíduo. Não é? E aquilo quer exemplificar precisamente isso. A amizade já não é uma coisa moderna. Já é um sentimento que existe desde que o homem, pelo menos na espécie, mas nós vamos ver e se calhar ainda conseguimos ver que a amizade se calhar ainda vem um bocadinho antes disto. Não é? Mas aqui, nós, em termos de espécie humana, faz parte de nós. É algo que nós... E chegar ao século XXI, depois de não sei quantos milhões de anos de evolução, chegarmos aqui e dizermos que não temos amigos, como é que pode ser? O que é que andámos a fazer este tempo todo? Como é que eu consigo chegar aqui a esta altura e não ter amigos? Depois de tantas oportunidades, de conhecer tantas pessoas, de me cruzar com tanta gente todos os dias, não sou capaz de fazer o raio de um amigo? Deve ser mesmo do piorio. Não é? Quem não tem amigos é porque ninguém o quer para amigo. Não é? Então, está cá no nosso software. Isto faz parte da organização das sociedades. É
é uma sociedade para se organizar bem, tem que existir este espírito de cooperação que vem da amizade. Que implica, forçosamente, um sentimento voltado para a bondade. Que é o que faz as coisas funcionarem como deve ser. Porque senão depois temos as outras coisas todas, quando falamos de corrupção, quando falamos de oportunismo, falamos de pessoas que não pensam nos outros, mas que pensam em si. Porque amizade implica pensar no outro. Então conseguimos recuar ainda mais. Nós já vemos expressões de amizade em ordens inferiores da criação. As matilhas, um lobo sozinho vê-se à rasca. É um predador, mas se caçar sozinho, se não se organizar socialmente e se não operar em conjunto, em comunhão, não tem sucesso. Um lobo isolado está condenado ao fracasso e à morte. Um lobo em comunidade é um predador perigosíssimo para as suas presas. Se organiza, eles abdicam um pouco do espírito de unidade, não é? De egoísmo, para voltar para si um espírito de coletividade e de grupo. E tira daí as vantagens, não é? Que depois o que é que acontece? Todos caçam para todos. Enquanto que um não conseguiria caçar sequer para si. E nós fazemos isso. Nós hoje reunimos assim. Nós somos como matilhas. Continuamos a ser assim. Vamos por interesses, vá lá, agrupámonos por interesses e defendemos-nos uns aos outros. Interessante ver, por exemplo, e muitas vezes atitudes de amizade não acontecem só entre pessoas que se conhecem. Não tem que ser. Daí que, eu não o conheço de lado nenhum, e o que é que isso interessa? Não o conheço de lado nenhum. Eu não posso fazer o bem sem que conheça as pessoas? Não é? De 13 em 13 anos, na Índia, há uma altura do ano, que dura, acho que são mais ou menos meses, em que os indianos todos acorrem ali à junção do rio Ganges com o rio... Já não me lembro qual é o outro, varreu-se-me de repente. Não é esse. É o Ganges e outro qualquer. Bem, Eufrates, talvez, não me lembro, mas não interessa. São ali dois rios que se juntam, isso é o que nos interessa. E supostamente, na cultura indiana, dizem que na junção desses dois rios, há ali um mito que existe ali qualquer, que os deuses depositaram ali coisas sagradas e não sei o quê, e que eles ao banhar, isto é conhecido, não é? Eles ao banharem-se naquelas águas, vão em busca da imortalidade. E então eles vão para lá, passam lá temporadas inteiras de 1 mês, 2 meses, deixam as casas deles e acorrem lá aos milhões. Não são milhares, são milhões de pessoas que vão para ali. E então começam com as suas orações, começam de manhã, cedo, ao levantar do sol, e aquilo dura o dia todo. E todos os dias vão lá tomar os seus banhos. E então, sem se conhecerem de lado nenhum, aquilo é impressionante a capacidade de organização que aquela cidade que os acolhe tem para os organizar. Por exemplo, é tudo pensado na base da solidariedade. A forma de entrada do rio, por exemplo, é feita em funil. Eles têm que entrar menos e a saída no funil ao inverso. Nós entramos assim e saímos assim, ao contrário. Porquê? Porque para que nunca haja o perigo de estar lá gente a mais e ser mais fácil sair do que entrar. E nessa entrada e saída da água, nos banhos que eles tomam, há um forte espírito de solidariedade e de ajuda. A entrarem na água, a saírem da água, a banharem-se, a tudo mais. Aquilo está super poluído, eles bebem aquilo tudo e dizem que aquilo não lhes faz mal nenhum. Portanto, o que é certo é que aquele espírito de coletividade, aquela multidão envolta num propósito único e comum, faz com que aquilo que eles dizem retirarem da água funciona mesmo. São, para já, mais felizes.
são mais saudáveis, apesar de beberem água poluída. Poluidíssima, não é? Não há redes de esgotos para o rio, não é? É o normal, pronto. E este estudo que foi feito lá, foi feito em vários tipos de comunidades, onde é feito esse tipo onde as pessoas se juntam dessa maneira em multidão. E os resultados são semelhantes em todos. Então, viver em conjunto, em comunidade, lutando pelos mesmos princípios, para nós é altamente favorável. Uma coisa interessante é eles referirem que, depois de eles estarem ali 1 ou 2 meses nos banhos, e se chegar a hora da partida, cada um para as suas cidades, na hora de ir para o comboio, já não há amigos. Só há atropelos. Não cabem todos, ficas aí. Agora está na hora de ir para casa. Engraçado, não é? O quanto nós somos... Reparem, aqui tem a ver o quê? O objetivo que é comum. Nós estamos todos a lutar para o mesmo. A partir dali, está feito, estão os banhos tomados, está a água bebida, agora está na hora de ir para casa, cada um que se desenrasque. Não é? Cada um por si. Somos um bocadinho estranhos na gestão, no fundo, de sentimentos. Para além disso, há, por exemplo, a interação de o próprio homem com os animais. Até há a frase que diz que o cão é o melhor amigo do homem. É um bocadinho triste também. Quando um homem não consegue ter como melhor amigo um homem, humanidade, tem que ser um animal. Há aqui alguém que está a falhar em termos de capacidade de relação. E de certeza que não é o cão. De certeza que não é o cão. Tem que ser o homem. Não é? Porque o cão, alguém que lhe dê um bocadinho de abrigo, não repara se é bonito, se é feio, se cheira mal, se não cheira mal. Um cão dá o amor que tem e o espírito de matilha. É exatamente isto que acontece com os cães. O que é que os cães fazem? Reconhecem no homem o alfa. É este que domina. E é este que eu presto subserviência. Incondicionalmente. Porque é o chefe, é o líder da minha matilha. Nós vemos isto de uma maneira que nos interessa e os animais utilizam esta ferramenta também da maneira que lhes dá mais jeito. De uma forma instintiva e nós de uma forma irracionalmente racional. Se me faço entender. Ou seja, às vezes ainda conseguimos ser mais cão que o próprio cão. Este é uma personagem, este cão isto é um filme com o Richard Gere, no caso, que se chama Hachiko. Quem não viu, é um filme espetacular que conta a história destes 2 jovens. No caso, esta história é baseada numa história verídica que se passou no Japão, em que o cão não é um husky, é o tipo de um husky, é um... Já não me lembro como é que se chama, Malamute. Existe, como cão. Existe, não existe? Em que ele acompanha todos os dias o dono ao comboio, todos os dias. E o dono, sempre que chega, está sempre lá o cão para o receber. E não vou contar mais nada da história, porque senão lá se vai o romantismo e o encanto. Mas é um filme muito bom, 5 estrelas. Uma verdadeira história de amor. É verdade. Reparem, a amizade, por exemplo, quem viu este filme do Regresso ao Futuro, sabe que estas 2 pessoas eram completamente diferentes. Mas partilhavam. Este homem era altamente solitário, vivia lá no mundo dele, não é? Assim meio até subjugado como é que é dizer? Posto à parte. Ele é o cientista, é o típico cientista maluco que resolve inventar um automóvel que até consegue viajar no tempo. E o outro reconhece ali pontos comuns, vá lá, naquele mundo fantasioso e se tornam amigos. Apesar de serem muito diferentes, são capazes, efetivamente, de se amar incondicionalmente. Não sei se lembram, esta história já tem muitos anos, não é? É um filme, uma saga até. Na altura, quer dizer, qual é o princípio que está ali intrínseco no filme? É o princípio da amizade. E nós gostamos deste tipo de histórias de amor. Não tem que ser forçosamente uma história de amor entre um casal
romanticamente, não é? Também conhecem estas peças, não é? É o chamado, o bucha e o estica. São amigos. E representam também fielmente, como aqueles que temos apresentado aqui, os valores da amizade. Neste caso, o que é que os aproxima? Para já, também são diferentes. Não é? São diferentes. No fundo, é que a indústria do cinema e os romancistas e tudo mais a demonstrarem, a usarem esta ferramenta. De que nós podemos ser todos diferentes, mas também podemos ter pontos comuns. E as nossas diferenças serem precisamente mais-valias uns para os outros. Porque se nós fôssemos todos iguais, teimosos da mesma maneira, é tudo azul. Tudo azul era chato, não é? Tudo azul de repente. Quer dizer, não há um que diga tudo amarelo, que é pelo menos criar aqui alguma discussão, porque depois de repente temos coisas amarelas, coisas azuis e verdes. Não é? Com as misturas das ideias. E nós aqui, a amizade, por exemplo, implica isto. Há uma frase que diz assim, e que é muito conhecida, que diz: o verdadeiro amigo não é aquele que pensa como eu, é aquele que pensa comigo. Não é? E nós reconhecemos valor a estas frases. Mas se nós temos um raio de um amigo que está sempre a ir: olha, eu gostava destas paredes pintadas. Ah, não, isto ficava bem, era vermelho. Outra vez, pronto. Quer dizer, na verdade, nós compreendemos esta frase, mas nós gostávamos mesmo é que os nossos amigos concordassem sempre connosco. Isso é que era fixe, não é? Nem valia a pena falar. Olha, vamos, nem precisas dizer nada, amigo. Lá vamos, onde tu fores eu vou. E isso não acrescenta nada. Isto não nos valoriza, não nos torna mais completos. Por exemplo, da miscelânea, não é? Nascem qualidades novas. Porquê é que há dificuldades quando, por exemplo, no reino animal, há poucos casais, e esses casais, em termos de, quando estão a chegar perto da extinção, por exemplo, e esses casais são quase todos primos ou família uns dos outros. Deixa de haver variedade genética. E deixando de haver variedade genética, o que há é repetição do mesmo. E em termos de potência, de força, de ganhos, de capacidades, isso enfraquece a espécie, torna ainda mais vulnerável. Daí que, reparem, isto estamos a falar em termos biológicos. Em termos de ideias, de partilhas, ainda é mais forte isto. Porque, acho que já falei nisto aqui uma vez, de uma forma como vejo um bocado isto, dizendo o seguinte: o melhor que se pode partilhar entre pessoas são as ideias. Porque uma ideia com outra ideia não dá forçosamente duas ideias. Dá 3 ideias. No mínimo. Porque dá a tua, a minha e a mistura das nossas. Certo? Por isso é que se utilizam, por exemplo, nas empresas, em associações, as tempestades de ideias. Um diz uma coisa, claro que tem que haver espírito para isto. O outro diz outra, que é a sua ideia. Mas depois começa a pensar na ideia do outro e de repente já surge uma ideia diferente daquela. E uns atrás dos outros cria a chamada tempestade de ideias, porque realmente passam a ser muito mais ideias do que aquilo que nós tínhamos originalmente dentro da nossa cabecinha limitada. Porquê? Porque nós partilhamos. Porque nós partilhamos os valores da amizade. E aí também há amizade. Uma amizade não tem que ser só uma amizade de coração, de afeto, de abraço, de ai meu Deus que eu não posso estar sem ele. Não tem que ser isso. A amizade é algo que nos traz sentimentos bons. E pode ser com colegas de trabalho. Pode ser com colegas com os quais nós não nos afinizemos totalmente, mas com os quais podemos partilhar coisas. E não é por isso que não sou amigo dele, não lhe passo cartão, não quero saber. Com certeza o que te vai acontecer é que um dia vais dizer que não tens mesmo amigos. Não é? Então é que nós possamos dizer que temos amigos na associação, que temos amigos que conhecemos só da rua, que temos amigos que conhecemos do trabalho, que temos amigos que conhecemos de todo lado.
Não é? Cá está o bucha e o estica. Para além disto, a amizade, e havendo esta promoção de partilhas, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, aos poucos e poucos, a gente se vá conhecendo bem. Então vai havendo conhecimento mútuo uns dos outros. Eu sei como é que ele é, eu sei como é que ele pensa, eu sei que... Não sei totalmente, não é? Eu acho que sei, porque às vezes também começamos a pensar que sabemos mais das outras pessoas do que aquilo que elas próprias sabem sem elas. Também já falei nisto aqui, noutro tema qualquer, quando diziam assim, eu não te convidei porque eu sei muito bem o que é que tu ias dizer. E eu de repente digo assim, bem, tu até já sabias mais do que aquilo que eu mesmo sabia. Nem eu sabia que ia reagiria assim se tu me convidasses, ou se tu me tivesses dito, ou se me tivesses chamado a atenção, fosse do que fosse. Tu já sabes mais de mim do que eu próprio. Ora, diz-me lá o que é que eu estou a pensar agora. Porque eu não sei muito bem. Não é? E isto cria conflitos. Esta forma de agir e de estar com as pessoas, eu sei bem o que é que estás a pensar, isto é para dar raia. Não é? Não dá coisa boa de certeza absoluta. Então, para além disso, isto aumenta a afeição e há uma coisa que aumenta, e que passa a existir, que é a lealdade. E por incrível que pareça, às vezes consegue ser, e são histórias que toda a gente se conhece, há pessoas que conseguem ser mais leais com os amigos do que com a família, o marido, a mulher. Conseguem guardar segredos das amigas, mas não têm segredos do marido. E vice-versa. Ou do pai. A amizade é algo que estreita, porque não há outros interesses. Quando é uma verdadeira amizade. Não há outros interesses, não há romantismo, não há sexualidade envolvida, não há poder envolvido, não há dinheiro envolvido. O que há? É sentimento. Só. E então isto torna as pessoas muito leais. É bom. Não reconhecem isto como verdade? Para além disso, promove ainda outra coisa. Quando eu sou amigo de alguém desta forma, quando eu sou leal, eu para ser leal tenho que abdicar de uma coisa, que é de mim mesmo. Então, a lealdade, promovida pela amizade, promove o altruísmo. Porque um amigo, o que é que quer? Quer o bem do outro amigo. Ocupa-se do outro amigo. Está atento às suas necessidades. Logo, é uma forma de nós sermos, na prática, altruístas. E quando nós dizemos que, muitas vezes, eu quero lá saber, não é verdade isto. Nós temos muitos rasgos destes. Nós temos gente com quem conhecemos, se cada um de nós fizer um esforço, vai ver que há pessoas com quem nós conseguimos ser leais e com quem nós nos preocupamos. Muitas vezes nós mesmos nos subestimamos. Acontece também muitas vezes que os amigos podem ser os próprios familiares. O meu amigo, o meu pai é meu amigo. Eu sou amigo do meu pai. Para além disso, somos pai e filho. Mas isto não é também forçosamente verdade. Se uma relação de amizade pode ser uma relação familiar, nem todas as relações familiares, e nós também estamos fartos de saber isto, são relações de amizade. Infelizmente. Mas só testa também da nossa incapacidade. Não é? E dentro das famílias, amando-nos mais ou menos, por exemplo, quantas pessoas têm irmãos e já lhes disseram alguma vez que os amam? A um irmão. Não é fácil. Disseste à sogra, já não é nada mau. Deve ser uma boa sogra. Para quem diz à sogra que a ama, das duas uma. Ou temos que desconfiar, que se passa ali qualquer coisa, não é?
Também. Ou pode ser muito mentiroso, ou então tem uma sogra espetacular. Acredito. Acredito. E é uma reação normal. De pais para filhos, de filhos para pais. Não é comum. Não é como os americanos, não é qualquer coisa, I love you. Ou os franceses, je t'aime. E aos amigos, não é? Portanto, não é muito comum. Quem se lembra disto? Alguns vão de se lembrar. Não se lembram? Isto eram 90.000, Beverly Hills, 90.210. Isto aqui as pessoas colavam às televisões, não é? Os adolescentes, porque já não me lembro dos personagens. Mas toda a gente, eles são todos lindos como o céu. Não é? Lindíssimos, todos tirados de... não sei, de onde. Devem ser todos proveta, só pode. Não é? Para serem todos tão bonitos. E então, o que é que isto girava em torno de quê? Da trama da amizade na adolescência. Repare, nós falámos de amizade em tempos longínquos e agora começamos a falar de como é que se estabelecem pontes de amizade nos nossos tempos. Todos nós reconhecem, ou reconhecerão, eu acho que é um bocado comum, que a amizade é uma altura em que nós fazemos amigos para sempre. O que é que eu disse? Estou trengo. A adolescência é uma fase das nossas vidas em que as amizades nos marcam, precisamente pelo mesmo motivo dos lobos. Porque são momentos muito intensos de forte formação da personalidade, em que nós nos estamos a tentar definir, em que nós procuramos afirmar-nos. E nós conseguimos afirmar-nos tanto melhor quanto mais estivermos inseridos num grupo. Daí que aqueles que não se conseguem inserir deixam de ser os alfas, deixam por ali abaixo e são os últimos da alcateia. E normalmente os grupos, por serem ainda muito cruéis, e procuram e ganham vantagem sobre aquele esquisitoide. Quando nós somos adolescentes temos assim pancas valentes, não é? Mas no fundo só é uma expressão da própria natureza humana, da lei de conservação, que nós ainda deixamos instintivamente de aflorar inconscientemente à nossa consciência, não percebendo que não há vantagem nenhuma nisso. A vantagem está em inserir toda a gente no grupo e não espezinhar, e nós conhecemos muitos casos de bullying e tudo mais, não é? O que é que nós pretendemos dizer com isto? Sendo mau, é compreensível. Faz parte de nós, do nosso software. São arquivos que nós ainda não trabalhamos conscientemente. Nem sobre a juventude nós fazemos isto. Bem pelo contrário. Incentivamos precisamente a que sejam mais fortes. E só se é mais forte se unir a um grupo qualquer. Não há... Se nós nos lembrarmos dos tempos de liceu, ninguém se há de lembrar de alguém que convivesse, que não convivesse com ninguém, que vivesse sozinho e que fosse efetivamente reconhecido como um líder. Até porque um líder, para ser líder, tem que ter quem liderar. Não é? Então os grupos é que tinham força. E continua a ser assim. Nós depois vamos com aquele software, daí que essas pessoas que nessas alturas faziam parte da nossa matilha, são precisamente aqueles que são a nossa matilha. São amigos para sempre. A gente até pode ficar 20, 30 anos sem os ver. Mas se cruzar na rua com um deles, vai lá e abraça-o. O que é feito de ti? Alegria, não é? Começa-se logo a recordar aqueles momentos, aqueles momentos de partilha que vivemos muito intensamente enquanto éramos adolescentes. E crescemos com isso. Há características que ganhamos nessa fase das nossas vidas que ficam para sempre. Formámos-nos nessa altura. Daí que temos todos um bocadinho de adolescentes ainda, não é? De vez em quando. E este então era uma trama diabólica. Eu já não me lembro de nada do que se passava lá, mas de vez em quando sei que via, dava aos sábados de tarde, penso eu. Não sei se conhecem este filme.
alguns com certeza já terão visto. É um filme muito recente, que em português se chama A Culpa é das Estrelas. É outro grande filme. E que estes dois são amigos, e são amigos porque são parecidos de alguma maneira, e encontraram um interesse comum na dificuldade que fez com que eles se juntassem, se apoiassem um ao outro, tornando-se coletivamente mais fortes. Sendo capazes de suportar os dois em conjunto o que cada um individualmente teria muito mais dificuldade em suportar. É uma história que gira em torno dos cancros, são duas pessoas com cancro, que se conhecem num daqueles grupos de apoio que existe muito e que é muito comum nos Estados Unidos e que a partir daí desenvolvem uma história de amor baseada na amizade. É um filme fabuloso. E então eles têm alguma coisa comum que os aproxima, que é muito forte. E isso nós também encontramos. Há pessoas com quem nós nos afinizamos muito precisamente por causa disso. Porque temos um interesse comum. Nós temos aqui muitos amigos, de quem somos muito amigos, porque partilhamos um interesse comum, que é o estudo da doutrina espírita, por exemplo. Mas pode ser outra coisa qualquer. Pode ser o futebol. Pode ser a música. Podem ser coisas válidas. Também pode ser a droga. Não é? Pode ser tudo e mais alguma coisa. Então, a comunhão, de princípios e de pensamentos pode fazer com que nós nos aproximemos mais ou menos, e nós podemos aproveitar isso enquanto pessoas, tendo consciência disso, para criarmos uma rede verdadeira e não virtual de amigos com quem nós podemos contar e que pode também contar connosco. Certo? Que foi precisamente aquilo que aconteceu com estes dois jovens. E estes dois? O Dom Quixote e o Sancho Panza, não é? De Cervantes. Outro exemplo de amizade em que demonstram que, pela empatia e pela simpatia, apesar das diferenças abismais que existiam entre um e outro, até físicas, Cervantes, quando escreve, faz questão de pôr um num extremo e outro no outro. Um anda de cavalo, o outro anda de burro. Um é esquelético, o outro é obeso. Um é meio avariado, o outro tenta ser o senso, não é? Chamar-lhe a razão. Olha que aquilo não são moinhos. Por aí fora. Demonstrando que a tolerância, a compreensão, a paciência são ferramentas que o homem pode usar para se entender com os outros, apesar de não terem nada em comum. Isto é uma alegoria, é uma homenagem à amizade. Este conto. Sim, sim. O Sancho era empregado do como é que chama? Do Dom Quixote. Não é? É uma história engraçada esta. E tem muitas alegorias à volta disto que nos fazem realmente refletir. E estes dois? O Elementar, meu caro Watson, não é? Sherlock Holmes e Watson são outros dois exemplos de um super inteligente, não é? Um super crânio, e o outro sempre ali a tentar ajudá-lo e tal, apesar também de serem diferentes. O Watson sempre a ver como é que aqueles interesses comuns, o Watson vive quase em função do Sherlock Holmes, não é? Ora bem, se ele diz, temos que fazer aquilo, e ele lá vai atrás dele, não é? Ajudá-lo a desvendar os casos e tal, porque há ali uma relação de confiança. Amizade é confiança. Há ali uma relação de fraternidade. Até que nós muitas vezes adjetivamos a amizade com isso. Uma amizade fraterna. Eu não consigo imaginar uma amizade que não seja fraterna. Porque se for uma amizade por interesse, já deixa de ser amizade, certo? Então dizer que uma amizade é fraterna, isto é um pleonasmo.
É estar a repetir a mesma coisa. Também são dois exemplos muito interessantes de como é que as bases da amizade se podem fundar. E são tudo histórias que nós conhecemos e com as quais nós convivemos, não direi diariamente, mas, por exemplo, só neste momento, sobre o Sherlock Holmes, há 2 séries a passar nos canais normais de televisão, em que o Watson, por acaso numa delas, é uma mulher, não sei se já viram, que é chinesa, que é Lucy Liu. É uma série espetacular, em que o Sherlock Holmes é um bocadinho diferente de tudo o resto. É um Sherlock Holmes que, entretanto, já andou metido nas drogas e que, pronto, fizeram ali uma cena recambolesca à volta das personagens e torna a série... É sempre interessante, Sherlock Holmes. Só uma curiosidade... Sim, sim. E o Watson também é um bocado... Portanto, ele vive num mundo completamente à parte, o Sherlock Holmes, não é? É o mundo dele e de mais ninguém. Só ele é que vê coisas que mais ninguém consegue ver. E o outro é quase que, olha lá, mete lá isto aqui, troca-nos isto em miúdos, porque nós não conseguimos perceber nada do que tu estás para aí a dizer. Não é? E há muitas séries policiais que utilizam precisamente este tipo de enredo para nos manter colado ao ecrã. Só uma particularidade, que não tem nada a ver com isto. O Sherlock Holmes é uma personagem que foi criada em 1800 e qualquer coisa por um espírita, pelo Sir Arthur Conan Doyle, que é autor de vários livros, para além do Sherlock Holmes, é autor de vários livros espíritas. Inclusivamente ele foi condecorado como Sir, não é? Um senhor, pela Casa Real Britânica, e houve ali uma fase da vida dele em que eles lhe disseram assim: olha, Conan Doyle, tu agora andas misturado aí com essas coisas das mesas girantes e não sei o quê. Olha, se calhar é melhor pensares em abdicar desses pensamentos, porque senão nós tiramos-te esse título de Sir. E ele, está bem, fiquem lá com o título. Não é? E não ficaram, porque ele também era assim tipo o Sherlock. Aliás, tinha que ser um tipo inteligente, não é? Porque só ele é que, na verdade, compreendia bem o Sherlock Holmes. Mais ninguém. Ele deveria ser ainda mais complicado que o próprio Sherlock Holmes. Reparem, então, a Casa Real Britânica não devia ter grande hipótese para o convencer a fazer alguma coisa que eles quisessem, muito menos baseado na ameaça e no medo. Não é? Então... Sim, exatamente. Sim, sim. O Watson é o tipo com quem nós nos identificamos. Não é? Porque nós somos todos o Watson. Deixa lá ver o que é que o Watson diz, porque ele é que nos vai interpretar o Sherlock e a ver se a gente percebe que também um bocadinho aquela mente. Mas são contos engraçados. Inclusivamente há filmes até, outra vez a passar, não é? Já não me lembro com quem é o ator. Quer dizer, lembro, mas não me lembro como é que ele se chama. Depois do Sherlock Holmes... Conhecem esta série? Esta série tem como nome Friends, Amigos. Foi a série, por exemplo, onde se lançou a Jennifer Aniston. Foi por aí que ela se tornou conhecida. E então, é uma série que gira em volta do enredo e das peripécias que existem em torno da amizade. São de cada um a ver qual é que é o pior que o outro. Não é? Cada um é mais lunático do que o outro. Mas vê-se ali que a cada passo o altruísmo também vem ao de cima, em que cada um abdica dos seus princípios, que é aquilo que implica a amizade, abdicarmos muitas vezes das minhas ideias, ter que me calar, por vezes. É difícil isso. Nós às vezes estamos em grupos de amigos, se forem reuniões, por exemplo, em que se decide alguma coisa, há sempre um que... ou muitas vezes há um que consegue, que é mais empolgado na forma como imprime, na energia que imprime à divulgação das suas ideias. E tem que haver sempre alguém que se vá calar. O bom é que nós consigamos ver naquilo que, quantas feitas, às vezes nós discutimos nada. Não é? E se repararmos, muito das quesílias e das brigas e das intrigas que existem entre amigos são baseadas na discussão de absolutamente porra nenhuma. Porque 2 ou 3 dias depois, nós chegamos ao ponto de já nem sequer nos conseguirmos lembrar de porque é que discutimos. Já diz muito
da importância da conversa. E se for um mês mais tarde, já nem nos lembramos que discutimos. Já somos outra vez amigos, até à próxima briga. Grande parte das vezes, então, os motivos que nos levam a brigar, a guerrearmos-nos, não existem. São apenas portas abertas à expressão máxima do nosso eu. O problema é que eu quero ter razão. Se é só isso. Às vezes a ideia já nem conta para nada. Aqui trata-se de saber a quem é que se cala primeiro. Quem é que é o mais forte. E às vezes tomamos decisões erradas ou menos práticas, menos objetivas, que não nos levam, se calhar, a lado nenhum. Mas, na verdade, na hora em que nós nos calamos, às vezes podemos pensar mais à frente. Ora bem, será que isto é mesmo importante? Será que isto merece mesmo um gasto e um dispêndio de energia que me vai arreliar, que me vai fazer ganhar rugas? Isso enruga a pele. Porque a gente fica brava, fica triste, não é? Fica mais velho. De saúde não tem absolutamente nada. Então a amizade também pressupõe a capacidade de alguma maneira nós abdicarmos. E termos a capacidade de medir realmente se isto será mesmo importante. Isso treina-se no laboratório da amizade. Nas famílias ou não. E estes amigos? Uma das características da amizade, reparem, o Shrek e o burro também são completamente diferentes, não é? O Shrek tem que passar a vida com exercícios de paciência, não é? Aguenta tudo o que pode do burro. É ou não é verdade? Pode haver pessoas que não viram o Shrek e que se calhar nem sabem quem ele é. Outros já viram 1 milhão de vezes, exatamente. Já sabem as falas todas, não é? Estes amigos são a prova de que uma relação de amizade, se for verdadeira, suporta tudo e mais alguma coisa. Suporta todas as diferenças. Baseado muito na paciência e na capacidade de perdoar. De esquecer. Que é um elemento que ainda não tínhamos inserido aqui. O perdão e o esquecimento. Se bem que grande parte das vezes perdoar e esquecer é próprio dos egoístas. E agora? É verdade. Nós muitas vezes sentimos que temos que perdoar ou esquecer porque sentimos-nos feridos no nosso ego. Muitas vezes, ser ferido no nosso ego por um amigo, às vezes é quando ele nos disse uma verdade. Quando ele quis o nosso bem. E ele ofendeu-me. Eu não gostei nada de ouvir aquilo. Mas ele, na verdade, foi mesmo o meu amigo. Porque foi aquele que teve a capacidade, depois de medir, se realmente aquilo faria falta dizer-se. Portanto, um amigo, quando falamos de um amigo, que é um amigo com juízo. Certo? Um amigo que, ora bem, tu estás a precisar de ouvir isto, que é para ver se acordas para a vida. E eu ofendo-me muitas vezes. E então preciso de perdoar. Isto é uma expressão também do egoísmo. Porque na verdade eu não tenho nada que perdoar. Eu tenho é que agradecer. E a gratidão é uma das características que definem a amizade. E nós conspurcamos esse conceito numa base em que eu tenho que ter o meu ego polido. Por favor, não me trates assim, porque eu não mereço. Como se eu fosse... sou o maior da minha aldeia, não é? É o meu Chico da Estrebaria, não é? É o maior da aldeia dele, é o Chico da Estrebaria. Para que eles conhecem a história, nada a ver. Reparem, eles tudo vencem, estes dois. É aquelas tropelias todas em cada um dos filmes, há sempre enredos mirabolantes, mas no fim, quem é que vai à casa de quem? Não é? Quem é que partilha? É o burro e o Shrek. Não é? Até partilham o jacuzzi, como, por exemplo, olha, o Timão e Pumba, não é? Que também são figuras da banda desenhada que querem demonstrar estes princípios e em que é que se baseia a amizade.
E este Luís, este tu sabes quem é. O Melga. Isto é o Melga. Não é? É um filme também que parte destes pressupostos da amizade levado ao exagero. Uma das coisas que ainda não falamos, que implica a amizade, é o respeito. Respeitar tudo e mais alguma coisa. A opinião, o espaço. Não é porque eu sou amigo super íntimo de alguém que de repente tenho que invadir-lhe a sua vida. E a sua vida não tem que ser só a sua vida física. A sua casa, não sair de lá, quer dizer, não o largar, não posso ir para lado nenhum que não tenha que levar aquele amigo, ou ele não pode ir a lado nenhum, que é o que acontece no caso do Melga, não é? Em que ele achou que aquele tipo era amigo dele e então não há mais mundo para ninguém, não é? É nisto que se baseia. Exatamente. É aí que queremos chegar. Uma relação de amizade baseada neste pressuposto de que eu, de repente, por ser amigo dele, ganho todos os direitos sobre ele, quando o outro se tenta libertar, porque ninguém gosta de viver assim, gera o ciúme. Não é? Claro. Que são chamados os melgas. Não é? É a gente. Claro. Exatamente isso que estávamos a dizer. Então, de repente, tu és meu amigo. O Luís é meu amigo, eu sou amigo dele, o Luís não pode ter mais amigos. Não é? Onde é que tu vais, Luís? Com quem? Estás tolo? Tu tens aqui comigo. Não é? Olha, já não vais a lado nenhum. Tu vais para onde eu for. Não é? Certíssimo. Certíssimo. Daí que tínhamos ali o Simpsons, não é? Porquê? Porque o que é amizade? É amor. Num casamento sem amizade não pode haver amor. Como é que um casamento pode ter amor se não tem amizade? Se não tem amizade, não tem respeito. Certo? Pelo menos. Não há altruísmo, há ciúme. Onde só existe isso, não há amizade, logo, forçosamente, não há amor. Porque a amizade é a base disso. Então os melgas, não é? E nós às vezes somos todos um bocadinho melgas. Outra vez, quando a gente pega num telemóvel, outra vez este gajo, não é? Faz conta que não ouvi. Ligaste, não dei conta. Pô, tu não vais ver chamadas não atendidas. Tinha pai 50, de muitas pessoas. Não sabia do telemóvel, escola sempre. Eu estou a dizer isto, faço isto muitas vezes, e muitas vezes acontece mesmo. Quantas vezes tenho que andar à procura do puto do telefone? Onde é que ele está? Sei lá. Tu nunca atenção? É verdade ou não é? É porque vocês já viram isto acontecer, não é? Às vezes não acontece, mas eu digo que aconteceu. Isto é uma boa estratégia de fazer bons amigos. Ainda outra coisa antes disto. O amigo também, naquela base, ao mesmo tempo, é o amigo que não está sempre a potencializar os defeitos do outro. Principalmente perante os outros. Não é? Também tens a mania. Quer dizer, se estiverem os dois até, mas de repente está mais um a assistir e já está alguém a tentar ridicularizar o outro. Gozar com ele. Potencializando nem vou dizer defeitos, os seus pontos, as suas fraquezas. Não é? Na tentativa de exercer um domínio sobre ele. Consegue ver o tal do argueiro, como dizia Jesus, no olho do outro, mas não conseguimos ver a trave no nosso. Então, um amigo, a amizade pressupõe que isto não se deva fazer. Não é? E é lógico. A que propósito? Se eu sou amigo de alguém, a que propósito é que eu estou a rebaixar? Quer dizer, é uma relação de melguice isso. Não é? Em contrapartida, outra... Não sei se conhecem este filme. É o Goodbye Bafana, que é um filme que se passa... A personagem principal é o Nelson Mandela, o personagem, não é? E conta a história da relação de amizade que o Mandela fez com o seu carcereiro. Em polos completamente opostos também. Um negro, outro branco. E o Mandela, pelo esforço da mensagem, pela postura que tem
perante as diferenças do outro, tem sempre a capacidade de o entender e, no fim, tornam-se verdadeiramente amigos. Ao ponto do seu carcereiro o ajudar na sua própria causa. É um filme 5 estrelas também, não é muito conhecido dentro dos filmes que existem sobre o Mandela, porque normalmente o que existe é sempre aquela história toda, como é que, não é? Que são vários também, e esta parte da história deste homem não é assim muito, como é dizer, explorada. Mas, entretanto, apareceu este filme e conseguimos saber algumas coisas, claro, com as devidas alterações, sobre como é que isto se passou. Então, há aqui a forte como é que é dizer? O princípio subjacente é o princípio da tolerância e da compreensão do meio em que o outro também está inserido. Perceber as suas limitações. Não é? Também, se bem que o Mandela ali é que é quer dizer, percebe a condição do outro. Estás a ver? Quer dizer, ele no fundo está a fazer o seu trabalho. Nós às vezes não somos capazes de fazer isso. Fogo, por exemplo, alguém que tenha amigos polícias. Não é? Multaste-me, fogo. Opa. É assim, chega ali um ponto, quer dizer, tu estás a tentar tirar partido da minha condição em teu favor. Quem diz polícias diz outras coisas mais. Tentar tirar partido da posição que um ocupa para que eu seja favorecido. Isto não é amizade. Não é um pressuposto de amizade. Não é o outro fazer por mim. É eu exigir dele. É eu ter sequer a coragem de lhe pedir. Porque não percebo que muitas vezes eu vou colocar numa situação embaraçosa. Das duas, uma. Ou tem que me dizer que não, ou vai ter ainda que pedir muitas vezes um favor a alguém. Vai ter que fazer uma habilidade. Não é? E nós muitas vezes, no nosso interesse próprio, não pensamos nisto. Eu conheço fulano e vou lá falar com ele, ele vai fazer por mim. É exigente ser-se amigo, não é? E aqui o Mandela nunca faz isso com ele. Nunca lhe pede um favor. Nunca tira partido da relação depois que tira de amizade com ele para se favorecer. Bem pelo contrário. Continua exatamente a cumprir aquilo que ele manda e nunca o põe, nunca o embaraça. E podia. Não é? E agora aqui os heróis em colãs, não é? Nunca lhes explicaram que as cuecas se vestem por baixo das calças? Os heróis, claro, o herói que seja herói tem que andar assim, não é? Quer dizer, não vai andar a fazer marcas na cueca, tem que fazer marca na calça diretamente. Então, reparem, aqui o que é que nós queremos? Já há uma relação de amizade, toda a gente conhece, mas é uma relação de amizade, a personagem do Batman é um ricaço, não é? É alguém com poder. Mas o que é que faz o Robin ser amigo do Batman? É o princípio, não é? São os princípios, não é o dinheiro. Isto de seguimento daquilo que estávamos a dizer até agora, não é? Ser-se rico e ter amigos é fácil. É muito fácil. Há sempre alguém que está a tentar tirar partido da situação, não é? Para usufruir da minha condição, do meu carro, da minha piscina, dos meus conhecimentos, do meu dinheiro. Isso vê-se, nós reconhecemos, é fácil reconhecer isto, certo? Ainda hoje víamos tantas, não é? Tantas pessoas assim. Daí que há muitos ricos que efetivamente não têm amigos. Verdadeiros amigos. Gente que se aproximam deles pela comunhão de princípios. Por serem pessoas, apesar de um ser rico, o outro até pode ser pobre, mas comungam de um princípio que não a partilha de bens. Hoje, não vou referir nomes, principalmente porque estamos a ser gravados, mas vimos uma pessoa que foi em tempos jogador de futebol em Braga, jogador do Sporting Clube de Braga. Alguém que dominava a cidade nos anos 80. Tudo o que era gente, havia sempre gente à volta daquele homem. Hoje, depois de ter deixado de jogar a bola, não teve juízo,
o que ganhou com o futebol esbanjou com os amigos. E outras coisas mais, que também não nos interessa muito estar aqui a esmiuçar, certo? Hoje está sozinho. Vi-o em Sequeira, numa paragem de autocarro, completamente sozinho, com um aspecto mau, miserável. Um homem que tinha todo o mundo aos seus pés, não tem ninguém a quem se... tem ninguém, está sozinho. Não é? Precisamente porque fundamentou ou escolheu as suas amizades em pressupostos errados. Porque de repente, vemo-nos com... esta é a possibilidade, vemo-nos com dinheiro, com algum poder. Não é? De repente começa-se a aproximar gente de nós que normalmente nos bajula. E essa bajulação ilude-nos. Ilude-nos. Ficamos iludidos. Porque de repente somos o centro das atenções. Eu é que sou um tipo importante. Eu não sou. Eu só tenho é dinheiro. Não é? E não consigo perceber, deixo-me enganar, porque é mesmo o que acontece. Porque se nós formos honestos, conseguimos reconhecer com facilidade quem são realmente aqueles que são nossos amigos. Não é? Mas deixámos-nos iludir por essa bajulação, por essa atenção que nos voltam, para nos sentirmos, faz-nos sentir bem. Portanto, a amizade também pressupõe lucidez. Não é que eu tenha que ser inimigo de ninguém, mas também posso ser seletivo. Porque senão estou a ser ingênuo. E não estou a ser produtivo. Quer dizer, só está ali gente a tentar tirar partido de mim. Finalmente, temos Jesus Cristo, que foi um grande impulsionador das ideias da amizade. Este filósofo tem uma série de parábolas que nos orientam e nos ensinam a como é que devemos, ou quais são os pressupostos que favorecem uma amizade. Sede mansos e pacíficos. Mais longe, amai os vossos inimigos. É potente, não é? Isto são ou não são pressupostos que pretendem fundar uma relação de amizade? Portanto, Jesus tem como base filosófica a defesa da amizade sustentada pelo amor. Ama-te a ti próprio, não é? Como é? Ama o próximo como a ti mesmo. Está a falar de quê? Está a falar de sexo? Não está. Quando isto for assim, porque vai ser, há de ser. Há de ser. Sim. O que importa aqui é o seguinte, daí que nós vimos aqui uma série de receitas e de pressupostos e de obrigações a que um amigo está sujeito. A que um amigo está sujeito é a que eu estou sujeito. É isto realmente que isto quer dizer. Não podemos estar aqui numa atitude de ver a que é que os outros ficam obrigados porque eu sou amigo deles. É a que é que eu fico obrigado. Obrigado entre aspas, porque só faz quem quer. E se nós somos teimosos e casmurros e maus caráteres, se quisermos continuar a ser assim, pois continuemos. Não há problema nenhum. Sim, mas não há problema nenhum. Mais tarde ou mais cedo a lei há de se encarregar de pôr tudo direitinho. E quem é que não está ao lado de pessoas dessas? O problema maior ainda não é quem está ao lado de pessoas dessas. O problema maior é se eu sou uma pessoa destas. Esse é que é o grande problema. Porque o que é que isto pretende? É que cada um apanhe a receita para dizer assim, ora bem, o que é que isto me obriga? É difícil, no fundo, ser amigo de alguém. Mas também a grande satisfação de uma amizade está precisamente aí. Em ter essa certeza que se consegue dar, se quer dar, se respeita, se aceita, aí é que está a grande satisfação. Então de que é que depende, na verdade, nós termos amigos? Depende de nós sermos verdadeiros amigos. Daí o título, não é? Ser ou ter amigos. Diz, Braga. O problema é que não dá é
Pronto, mas aprendemos, não é? Na verdade, ninguém dá aquilo que não quer. Porque nós temos. Está lá. Não é? Resta saber se eu tenho efetivamente vontade. Eu quero mesmo isto. Então o apelo é este. É que não olhemos para quem vive à nossa volta. É muito trabalhoso. São muitas pessoas. Dá muito trabalho. Estar a olhar para quem vive à nossa volta dá muito trabalho. Então o melhor é que cada um olhe por si. Exatamente. Cada um faça o seu trabalhinho de casa. E não estamos aqui a incentivar a que de repente toda a gente se torne perfeito. Não, porque isso nós sabemos que é impossível. Há de lá chegar, mas não é de repente. Então é que cada um olhe para si. Eu sou realmente alguém com quem se pode contar ou não sou? Eu sou alguém que é capaz de abdicar da minha personalidade, das minhas ideias, em favor de outras ideias? Quando as coisas em debate realmente, às vezes há questões que nós não temos mesmo que ser de pulso e não podemos abdicar de certas coisas, certo? Portanto, o bom senso também tem que imperar. Então agora é uma questão de cada um que olhe por si e que deixemos os nossos amigos olharem também por si. Espero que tenham gostado desta reflexão. Tentámos trazer aqui alguma fantasia e imaginação inspirada em personagens que todos reconhecemos e a quem reconhecemos qualidades e que possamos nós mesmos ser capazes de sermos demonstrações vivas do que é realmente ser-se alguém capaz de cultivar o amor através da amizade. Obrigado a todos. Até a próxima semana.